Olá, meus amados irmãos, paz e bem a todos. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero, neste momento, pregar a quarta parte com o tema A Derrocada dos Falsos Profetas. Por que falar da derrocada dos falsos profetas? Porque é um momento de bastante complexidade no meio evangélico, no meio cristão, aonde muitas pessoas têm demonstrado a sua inteligência e até o seu conhecimento da letra da palavra, sabendo expor muitos pontos com, vamos dizer, um conhecimento fenomenal que as pessoas acham até sabedoria. Mas por mais que você expôs isso com pleno conhecimento, com uma inteligência fenomenal, isso pode não ser a sabedoria, porque a sabedoria do alto ela está ligada à essência. No capítulo 23 de Jeremias, aonde a gente está se empenhando pela palavra, eu quero ler com você o versículo 18. Na parte 3, nós fomos até o versículo 17, onde dizia que uma das características dos falsos profetas é dizer que teria paz quem anda segundo os propósitos do seu coração. E falar para as pessoas que não virá mal sobre eles, que eles estão na graça, que Deus conhece o seu coração, entre outros blá blá blá. Mas no versículo 18, nós vamos diferenciar entre um falso profeta e um profeta. Repreendendo as falsas profecias, Jeremias, o profeta usado por Deus, fala a respeito dos falsos profetas o seguinte, uma pergunta, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Conclusão, observa que a profecia ela deve ser analisada. Um profeta, quando ele vai profetizar, ele nunca vai profetizar descontextuado a palavra de Deus. Não significa, nesse tempo de tanta mentira e engano, que se profetizar descontextuado da palavra de Deus não ocorrerá, porque o diabo é pai da mentira, e se ele estiver regendo o falso profeta e o ouvinte, ele vai querer fazer algumas coisas, porque o objetivo principal de Satanás é apoderar, dominar de vidas e ter o controle dessas pessoas para que no fim elas pereçam na condenação eterna. Então, observa que aqui a pergunta, depois de falar, repreender os profetas que profetizam, ensinando vaidade, né? Não falando pela boca do Senhor, né? Repreendendo aqueles que estavam dizendo que tem paz para quem anda segundo o seu coração. Então, observa que andar segundo o coração, uma pessoa que tem dinheiro. Nós vemos no Brasil, por exemplo, um monte de cantores que cantam músicas profanas, insinuando sensualidade como funk, que anda rodeado de falsos ministros do evangelho. Esse é meu pastor, esse é meu ministro, até os leva para dar uma palavra no baile, mas as obras, a bebida, a gravidez precoce, indesejada, os vícios estão lá pelo meio. O próprio comportamento dos tais artistas mostram isso. Estou dando um dos exemplos entre muitos outros que existem. Então, no versículo 18, aqui fala, quem esteve no conselho do Senhor? Observe que para profetizar, o homem e a mulher têm que viver no conselho do Senhor. Como você vive no conselho do Senhor? Ciente da sua palavra e ciente do norte que o Senhor deu para a sua igreja, ciente do norte que Deus dá pelo fruto, pelo novo nascimento, a quem nasceu da água do Espírito, ciente de que o Senhor não é Deus de movimento, o Senhor não é Deus de reteté, e se Ele batiza, a evidências é de língua e de fogo. Conclusão, molde de caráter, caráter purificado e santificação. Então, quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Um profeta de verdade, ele vê, ouviu a palavra e ele aplica de tal maneira que ele vê esse agir de Deus nele, a necessidade da santificação.
Quem ouve a palavra e vive a palavra de Deus, ele passa a ter visão do reino. Então ele não vai profetizar segundo o seu coração enganoso, instruindo pessoas que Deus está com ele, sendo que o comportamento da pessoa, como nós já lemos em outros dos vídeos, você vê, é de desprezo para com Deus. No versículo, irmão, 19 diz: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Conclusão: quem é instruído por pessoas falsas que não ouviram o conselho do Senhor, a sua palavra, e não tem visão do erro, no tempo certo tempestades também virá sobre a vida dela. E nós estamos num ponto que as pessoas estão recebendo oração, sendo instruído, dizendo que está esperando no Senhor, tudo está um tempo, mas a vida delas está uma verdadeira tempestade. Por quê? Porque tem muitas coisas acontecendo que indigna o Senhor, deixa o Senhor irado. Aí o versículo 20, não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Observe que o Senhor está dizendo o seguinte: a indignação caiu e Deus está tratando e não se desviará. O Brasil é uma prova de falsos profetas. Pessoas que Deus não deu palavra, pessoas que Deus não falou situações do país, mas começaram dizendo que o país não iria mudar, ia continuar num crescimento, ia continuar nisso, naquilo, e o país está na mão de quem está. Não importa que Satanás usou um homem para manipular por perfis, não importa que Satanás usou situações indignas de um sistema de votação que não gera confiança. Então, pelo menos em mim, isso eu assumo. Não importa que eu não possa confiar nas cortes e nos juízos do Brasil, porque eles não representam Deus e não executam justiça. São juízes que têm lado, e a justiça deveria ser imparcial e cega. Observe aonde nós estamos. Então, a ira do Senhor não se desviará até que se executa e cumpra os seus pensamentos. Jeremias estava dizendo, Deus determinou, vocês passarão 70 anos aprisionados em Babilônia. Foi determinação de Deus. Esses profetas que estão falando não esteve no conselho dele, não sabe nada dele. Agora estou falando pela boca de Deus, verão que é assim, e no fim dos dias vocês entenderão isso. Lá no final do cativeiro, Daniel entende que realmente ele viveu 70 anos lá, que era hora de sair, começa toda aquela movimentação de sair. Os que morreram em Babilônia ou morreram no meio dos escombros de Jerusalém, teve que entender no fim dos seus dias pessoais, realmente. Jeremias, o profeta que passou, era profeta do Senhor. Profetizou uma verdade, ninguém mudou. E aí o versículo 21, Deus fala, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhe falei a eles, todavia eles profetizam. Mas se estivessem no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e os faria voltar do mau caminho e da maldade das suas ações. Conclusão. Um profeta que tem a palavra, que ouve o conselho de Deus, que fala por Deus. O primeiro passo desse profeta é trazer a pessoa que está no erro ao arrependimento. Tirar o ímpio da impiedade, tirar o apóstata da apostasia, procurar confrontar o desigrejado para ele voltar a fazer parte da congregação, como o escritor aos Hebreus ensina, não deixar de congregar como é o hábito de muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê entendimento, discernimento. E se você sabe que Deus requer alguma coisa de você, se eu sei que Deus requer alguma coisa de mim pela palavra, é melhor nos render e renunciar, porque senão a tempestade do Senhor vem. E como essa tempestade vem? Quem não tem a proteção de Deus sofre aquilo que Satanás, através dos ímpios, faz, ou o próprio ataque direto do maligno. Fique em paz, clame a Deus e Deus te ajude e me ajude.